A Thermomix é para você? Eu acho que existe uma romantização em relação à Thermomix e a gente quer aqui abrir o jogo e falar claramente se faz sentido para você. Essa conversa vai ser uma conversa para você conseguir fazer uma decisão informada. Você vai conseguir decidir com propriedade se a Thermomix é para você. A gente sempre fala que é um investimento alto, né? É caro. Não é do interesse de ninguém que você adquira um eletrodoméstico que depois você não vai incorporar na sua rotina por uma razão ou por outra. Ou por desinformação, você achar que vai comprar esse eletrodoméstico e você não vai ter que se preocupar mais com isso, porque a verdade é que ela facilita muitos processos, mas você ainda vai precisar pensar em alimentação, né, na comida. A Thermomix ajuda a automatizar muitos processos na cozinha, mas ela ainda é um eletrodoméstico que depende de um ser humano que vai apertar o botão para ela funcionar. Precisa de um ser humano para apertar diversos botões e para pensar e para aprender. Porque se você tem um eletrodoméstico que você vai guardar no armário, que você não quer saber usar, e eu posso dizer com propriedade que eu sou uma pessoa que eu tenho eletrodomésticos. Quanto mais difícil o acesso e quanto menos você usa, menos aquilo ali vai ser incorporado no dia a dia. Menos familiaridade, menos intimidade você tem com todas as funcionalidades do eletrodoméstico. Então a gente vai começar aqui com bate-bola, perguntas e respostas. Uma vez Luísa responde, outra vez já. E a gente se complementa. Então acompanhe a gente para essa conversa honesta para você entender de uma vez por todas se a Thermomix é para você. E a primeira pergunta, a Thermomix substitui saber cozinhar? Não, não substitui. Ela te ajuda muito nos processos e ela me permitiu fazer coisas que eu não fazia, porque eu não sabia. E, por exemplo, né, o bechamel, que é uma coisa chata, ela vai fazer sozinha. O creme inglês, coisas que eu, assim, tinha, né, béarnaise, molhinhos, essas coisas ela faz por conta própria. Então, ela substitui nesse momento. Agora, quando você faz uma carne, sei lá, uma carne de porco, e ela ainda tá dura, ou uma carne de panela ainda tá dura, por eu saber cozinhar, eu sei que agora eu posso estender o cozimento e deixar ela mais tempo para ela ficar mais soltinha, desfiando da maneira que eu gosto. Então, assim, tem conhecimentos adquiridos, ela não substitui esse aprendizado. Eu costumo falar que a Thermomix é um eletrodoméstico que foi a fusão de um cozinheiro muito bom com um engenheiro muito bom. Então ela executa muito bem vários preparos da cozinha, mas isso não implica que você vai fazer o alimento sem nenhum contato com a comida. Você ainda vai precisar manipular os ingredientes, cortar os legumes, porcionar algumas coisas, você ainda vai entrar em contato com os ingredientes. Inclusive, muitas pessoas falam assim, a Thermomix não é para mim, porque eu gosto muito do processo de cozinhar, eu gosto de interagir ali com essa etapa do preparo do alimento. E isso a Thermomix não elimina, você continua interagindo com o processo. Então, assim, dá para cozinhar e, assim, sentir esse momento de estou cozinhando ainda com a Thermomix. Então, essa limitação não existe. Assim. Às vezes, as pessoas acham que a Thermomix magicamente entrega um risoto. Ela entrega um risoto incrível, mas não é mágica, assim, você vai colocando os ingredientes em cada etapa, ela claramente especifica como executar aquela etapa. Sim. O que colocar, as quantidades, a sequência, tem uma balança embutida, facilita muito o processo. Agora, se você ama fazer um risoto, quer fazer o risoto na panela, ela pode te entregar o caldo, ela pode, né, fazer os outros processos que você teria que fazer de repente em 2, 3 panelas, ela pode estar ali te assessorando em uma panela. Triturar a cebola, etc. Mas não necessariamente você perdeu o prazer de fazer o risoto na panela. Então, ela também pode ser esse anexo para quem quer fazer manualmente alguma coisa. Para uma pessoa que não tem a menor noção de cozinha, a Thermomix é útil? É útil, porque ela começa especificando o básico. Quando você está fazendo uma receita guiada de scones, a primeira instrução vai ser pré-aqueça o forno. Que é talvez algo que passaria batido uma pessoa que não está familiarizada com a cozinha, que não tem experiência em cozinhar. Uma coisa assim, entre os processos, ela te fala, lave o copo. Ou se ela não fala nada, você não precisa lavar o copo. Então, isso é uma coisa que facilita, assim, às vezes você tem que fazer uma receita, sei lá, com clara de ovos em neve. Aí ela vai falar, lave, seque bem. Muito bem. Insira a borboleta, que é o acessório usado para fazer claras em neve. Então, é um acessório que vai trazer pessoas que não têm a menor noção
de cozinha para cozinha. Ela vai aproximar pessoas que não estão familiarizadas com a cozinha com a possibilidade de oferecer uma refeição feita em casa completa para a Sim. família toda. Agora, a minha pergunta é, por que às vezes as pessoas se frustram? Eu acho que existe um ajuste de expectativa. Às vezes as pessoas assistem uma demonstração ou veem um vídeo online e os vídeos são, né, muito editados, você não sabe o que tem por trás, e aí compram a Thermomix, fazem a primeira receita e acabam se frustrando. Sim. E o que a gente sempre fala para os nossos clientes ou para o nosso grupo de acostumados é que existe uma curva de aprendizado. Você está se familiarizando com esse eletrodoméstico, Sim. você precisa entender as suas funcionalidades e então adaptar para o seu paladar. Mesmo porque o paladar é uma coisa subjetiva. Exato. Não Eu acho uma existe- coisa boa, você não vai achar. Às vezes a gente pula os processos, né? Não fazer um caldo. E aí o caldo, ele normalmente é o sal, muitas vezes nas receitas, porque ele é um caldo extremamente salgado. Então eu, por exemplo, na minha primeira receita mais complexa, eu não tinha feito caldo. E aí ficou totalmente sem gosto. Realmente, o resultado deixa a desejar. O que você acha que as pessoas fazem de errado no começo? O que eu fiz de errado no começo, que foi falar assim, eu gosto muito de cozinhar, eu já tenho as minhas receitas favoritas e eu quero que a Thermomix trabalhe para mim. Então eu comecei querendo executar as minhas receitas que eu gostava na Thermomix antes de entender o que significava 4 segundos, velocidade 5. E aí, foi assim, meu primeiro preparo, que foi uma polenta, não dava certo. Eu lembro que eu liguei para a pessoa que vendeu a Thermomix para mim e falei assim, olha, a minha veio com defeito, porque não está esquentando. E aí, depois que eu entendi que só vai elevar a temperatura se você colocar uma contagem regressiva de tempo. Então, assim, existe uma curva de aprendizado nesse começo, que se você não começar preparando receitas guiadas, vai demorar mais tempo para você entender como funciona. Então, a partir desse primeiro contato e que eu humildemente aceitei que, apesar de cozinhar, apesar de, né, ter estudado cozinha, confeitaria, eu ainda estava me entendendo com aquele novo eletrodoméstico, eu comecei a fazer as receitas guiadas do Cookie Do para realmente entender o que acontece com uma velocidade 5 por 10 segundos, ou com uma velocidade 10 por 10 segundos, ou o que acontece com determinada temperatura e consistência. E mesmo quando, né, assim, você está fazendo às vezes no automático, eu tenho duas observações. Eu fui fazer uma salada de brócolis, que é uma salada que a gente sempre faz, e eu resolvi não fazer a salada guiada, e eu simplesmente triturei e transformei tudo em uma papa. Porque eu deixei lá, e como ela não estava com a contagem regressiva, ela continuou. E eu saí para fazer alguma coisa, meu telefone tocou. Então, a contagem regressiva é uma ferramenta muito inteligente, por exemplo, na sua polenta, para ela não ficar pegando fogo, né? Claro. Então, ela também tem esse lado inteligente que a gente não pode ignorar. Se a receita guiada são 3 segundos, você abriu, não está do seu paladar, você pode adicionar mais 2 segundos, mas não deixar aquilo ali rodando, né? Aquele reloginho infinito. Infinitamente, assim. Cookie Do, o que você acha do Cookie Do? Explica o que é o Cookie Do primeiro. O Cookie Do é o grande acervo de receitas da Thermomix, como se fosse um grande caderno de receitas, um compilado em diversos idiomas, com diversos ingredientes. Atualmente tem um acervo de mais de 100 mil receitas, né, em diferentes idiomas, no sistema imperial, no sistema métrico. Existem receitas temáticas de coleções de vários países, coleções de gastronomias específicas. Esse acervo, ele é muito rico em inspirações. Existe a possibilidade de você filtrar por ingrediente. Por exemplo, você abre a sua geladeira e você vê, tenho cenouras. O que eu vou fazer com isso? Sim. E aí o Cookie Do oferece 1 milhão de possibilidades, assim. Então, o Cookie Do é realmente repertório. Eu sou uma pessoa que uso a minha Thermomix no dia a dia mais no modo manual do que seguindo uma receita guiada necessariamente ali do Cookie Do. E ainda assim eu vejo muito valor no que o Cookie Do oferece. Eu amo o Cookie Do porque para mim é um álbum de figurinhas. Então eu salvo várias receitas, a gente troca muitas receitas e no grupo muita gente troca e como tem muito expatriado, você vê a diferença de paladares e de vontades e de cozinhas mesmo. Então, eu salvo muitas coisas coreanas, meus filhos estão nessa vontade de comidas coreanas, eles têm o aplicativo do Cookie Do no telefone deles.
Mas eu salvo também docinhos, bolinhos, etc. E a Luísa já vem mais com os processos. Então, olha, gente, esse franguinho do Acostuma, a carne moída enriquecida do Acostuma, a gente incorporou todas essas receitas no Cookie Do. Isso. Mas eu acho, assim, que ele te faz também querer cozinhar mais por coisas que você, de repente, comeu num restaurante e quer replicar. Exato. Pediu ou quer pedir de um delivery, mas quer também aprender a fazer. Né? Eu acho que o Cookie Do tem esse lugar, assim, de você entrar no aplicativo e falar, meu Deus, eu vou fazer isso aqui. Tá Exato, belíssimo, de sabe? ideia, assim. E existe um detalhe, assim, que a gente fala muito no nosso grupo de acostumados, que é, nem todas as receitas que estão no Cookie Do vão ser uma unanimidade para todas as Não. pessoas. Mais uma vez, o paladar é uma coisa subjetiva, então não necessariamente algo que vai, uma receita que vai agradar a mim, vai agradar a Paula. A gente recomenda começar pelo compilado de receitas, o nosso index de receitas que a gente fez do Cookie Do. A gente pegou receitas do Cookie Do e algumas têm as nossas observações, Sim. as nossas adaptações. A gente fez alguma alteração ou para modificar um processo, ou adicionar uma etapa, ou reduzir um ingrediente. Eu reduzo muitas vezes a quantidade de gordura. Por exemplo, na cebola caramelizada, a gente não coloca aquela quantidade de açúcar e de vinagre. Então, existe esse toque também que eu tenho, né, como nutricionista, que eu falo, eu acho que isso aqui pode ficar melhor balanceado assim. E você vem com, às vezes, assim, a estabilidade vai mudar, né? Mas a gente diminui, por exemplo, a quantidade de açúcar no bolo de cenoura. Então, existe esse momento que você pode adaptar as receitas, né, ao seu gosto, ao seu paladar e ao que você está pretendendo, né? Ao seu objetivo. Se alimentar uma família, se alimentar, se fazer uma sobremesa. Eu acho que tem essa meta, né? Eu acho que tem esse lugar que ela pode entrar. As receitas no Cookie Do podem ser avaliadas. Então, um dos parâmetros que você pode seguir, especialmente nesse começo, é escolher receitas mais bem avaliadas para testar, porque provavelmente são receitas que performaram melhor. Eu não me fixo muito nesse parâmetro, porque algumas receitas, existem diferenças culturais, alguns países, por exemplo, têm o hábito de avaliar, outros países não, nem tanto. Então, não significa que uma receita excelente vai ter 5 estrelas, às vezes ela vai ter 1 estrela e vai ser boa, mas é um parâmetro interessante. É um parâmetro interessante, principalmente se você está no início, às vezes tem assim 1.800 avaliações e a receita tem 4,5 estrelas, realmente assim, olha, a maior probabilidade de você gostar daquela receita também, né? Isso. Então você acha que ela ajuda a alimentar melhor a família? Com certeza. Eu tenho assim experiência de várias amigas que a Thermomix transformou a alimentação da família, assim, e cada pessoa usa a Thermomix de uma maneira diferente. Não existe somente um jeito correto de usar a Thermomix. Tem pessoas que organizam o planejamento alimentar da semana, tem pessoas que cozinham no final de semana e organizam várias refeições para a semana. Tem pessoas que, no momento, estão focados na introdução alimentar, usam muito o acessório Varoma para fazer vários vegetais no vapor, cozinhar no multinível. E é realmente um recurso que facilita muito. Se eu tivesse na introdução alimentar, nossa senhora, não tive acesso na minha época de introdução alimentar. Mas e aí, é só um liquidificador bem caro? Eu ouvi já de algumas pessoas, principalmente da minha família, assim, porque, né, as mulheres queriam comprar e os maridos falando, não, é uma fortuna, um eletrodoméstico, mais um. E assim, só não valoriza a Thermomix quem não cozinha, quem não tem essa função, quem não tem essa carga mental. Porque a partir do momento que você tem essa obrigação e você ter alguma coisa, uma máquina que vai te ajudar, eles não têm o direito. Ninguém tem o direito, a não ser que você cozinhe, você realmente dê conta e você fale, eu não quero. É um liquidificador caro, não vou valorizar. Ela é muito mais do que um liquidificador. Então, essa comparação, principalmente vinda de homens, não sei se eu vou polemizar aqui. Não é justa, tá? Não convém, não. Não, exato. E quem não está inserido na dinâmica de organizar a alimentação da casa não tem noção do trabalho que dá. Assim, a maioria das vezes, essa divisão não tá 50%, não 50% tá aí. Então, acaba pesando. Essa comparação é uma coisa assim, quando vem de uma pessoa que não é responsável pela comida, de falar que, né, apenas um não justifica. Exato. Isso me deixa extremamente, assim, eu respiro. Hoje em dia eu não respondo, não, eu só respiro.
porque né, o ar é grátis. E aí eu queria saber o que ninguém fala sobre a Thermomix, mas a gente vai falar. Eu vou falar que a Thermomix nunca vai substituir uma air fryer. Não. A Thermomix ainda não substitui uma panela de pressão. A Thermomix não vai fazer um bife crocante e selado. Sim. Então, existe uma necessidade de você ajustar a sua expectativa e a sua realidade. Se na sua família existe uma questão sensorial e ninguém come carne moída, carne com molho, Picadinho, estrogonofe, preparos mais caldosos, de repente não vai fazer sentido. Talvez a Thermomix não vai ser uma protagonista na hora de preparar as carnes. Sim. Talvez a Thermomix vai ser mais coadjuvante nesses preparos e vai trabalhar de uma outra forma. Sim, o arroz, a lentilha, os grãos, os vegetais, as leguminosas, né? Assim. Exato, porque você ainda não vai conseguir fazer na Thermomix uma milanesa. Não vai conseguir assar um pão. Quer dizer, na Varoma você pode assar um pãozinho no vapor, mas, por exemplo, a Thermomix combinada com o forno, combinada com uma air fryer, é imbatível. Nossa. Imbatível. É muito completa. É. Mas ela não vai substituir a air fryer. Ela vai deixar a desejar nesse quesito, nesses preparos. Então, assim, tem que chegar com expectativas ajustadas. Sim. Se você está muito acostumado a usar air fryer e acha que a Thermomix, enfim, vai chegar e vai substituir a air fryer, não vai. Não vai. A gente acha que todo mundo tem que ter essa informação, Exato. sabe? Não é uma coisa que, assim, você tem que comprar esse equipamento desavisado. Então, a minha pergunta final é, a Thermomix é para todo mundo? Depende. Na minha opinião pessoal, eu acho que toda cozinha merecia ser equipada com uma Thermomix, porque as possibilidades são inúmeras. Eu acho que é imprescindível, assim, para você realmente entender o funcionamento e o potencial de todas as funcionalidades da Thermomix, você incorporar no cotidiano. Usar para cozinhar ovo, para triturar coisas, para preparar os ingredientes, para cozinhar um arroz, cozinhar leguminosas. E é muito legal, assim, no grupo, as trocas, porque tem pessoas que usam para lugares e coisas completamente diferentes. E aí, por exemplo, aquela função refogar, que é só refogar alho e cebola. Eu não usava. Aí, hoje em dia, eu uso, já deixo o alho e cebola refogado, né? Essa mania de brasileiro de tudo começar com refogadinho. E, assim, já tenho ali aquilo para não precisar, da próxima vez, ter esse passo. Já está um alho e uma cebola refogadinho prontos para serem usados, inclusive na panela, sem ser na Thermomix. Mas não é para todo mundo e tudo bem. Mas para algumas pessoas, ela realmente muda a forma de organizar a cozinha, ela muda a forma que você se alimenta, ela muda a forma que você alimenta a sua família. Ela muda seu gasto financeiro com pedidos de delivery, com fast food. Então, eu acho que não é para todo mundo, principalmente porque é um equipamento caro. Eu acho que precisa ser realmente pensado. Dito isso, a gente tem pessoas no grupo que tem a TM5, a TM31, a TM6, a TM7 e que estão ali felizes. E ela, como é um equipamento robusto, ela dura muito tempo, Exato, né? Ele foi feito para ser durável. Com um novo lançamento, né, com uma atualização, a versão antiga ela não fica obsoleta de maneira alguma. Ele continua, tanto que é por isso que a gente tem no grupo gente que ainda tem um modelo anterior. Agora, é importante falar que, por mais que a Thermomix realmente seja incrível, ofereça muitas possibilidades, amplie o seu repertório, ainda é um eletrodoméstico que vai precisar que você esteja engajado. Aperte o botão. Para acontecer. Exato. Não é sozinho, não é uma mágica. Assim. É importante que ela esteja ali, acessível. Sim. Se ela estiver guardada num armário e você todas as vezes tiver capa. que tirar do armário, colocar na bancada, deslocar uma tomada e acomodar a Thermomix, isso vai ser um empecilho para você utilizar ela no seu dia a dia, assim. E talvez fazer esse investimento e não realmente incorporar a Thermomix no cotidiano não faça sentido. Não faça. Se você realmente usa, se incorpora no seu dia a dia, faz sentido. Existem também diferentes usos. Tem gente que quer para cozinhar no final de semana, tem gente que quer para cozinhar durante a semana. E realmente dominar as funcionalidades exige o seu esforço. Você vai ter que se interessar
em aprender a utilizar e entender as funcionalidades. Modo de cozinhar ovos, que é excelente. Está disponível a partir da TM6. A TM5 ainda não tinha esse modo, mas a TM6 e a TM7 tem. Que você acomoda os ovos em cima da lâmina, coloca a água, a lâmina não gira e aí você tem ovos com a gema perfeita do jeito que você quiser. Você pode escolher o ponto de cozimento, se você quer, né, gema mole, gema mais firme, enfim. O modo de cozimento de ovos muitas vezes precisa de um ajuste fino. Eu me lembro de uma pessoa que relatou que estava muito frustrada, que numa demonstração viu o cozimento de ovos estava perfeito, quando chegou em casa e foi replicar pela primeira vez, ficou frustrada. O que acontece? Existem ovos de diferentes tamanhos. Tem gente que guarda o ovo na bancada, tem gente que guarda o ovo na geladeira. Em diferentes casas, a água que sai da torneira sai em diferentes temperaturas. Sim. Às vezes a água já pode sair morninha, às vezes a água sai gelada. Não, e também você acaba o tempo de cozimento, a pessoa deixa ali o ovo naquela água quente. Se não escorrer imediatamente e cortar o cozimento, ele vai continuar cozindo. Sim. Então, significa que o modo cozimento de ovos é ruim? Não. Às vezes é necessário fazer um ajuste fino. É você aprender o seu processo. Você gosta de ovo assim? Então, a temperatura do seu ovo está na geladeira. Então, de repente, é 1 minuto a menos do que os 11 minutos que ela recomenda. Ou, de repente, é 1 minuto a mais. E isso você só vai conseguir fazendo. Na prática, nenhum cozinheiro... vai conseguir executar algo, vai pela primeira vez, sem nunca ter estudado, sem nunca ter visto, sem nunca ter executar algo e, enfim, né, sem aprender. Então, tudo exige, é um processo de aprendizado. É difícil? Não. A gente promete que não é difícil. A gente promete que não é difícil e a gente promete que, se você quiser entrar no nosso grupo de acostumados... Estamos prontas para oferecer esse suporte, esse apoio e dividir o nosso conhecimento para facilitar a sua jornada. Então é isso, a gente queria dizer que a Thermomix não é para todo mundo, mas se fizer sentido para você, estamos prontas. Obrigada. Gente, o que foi esse fechamento?